bem-vindos a mais essa edição do workshop da AIDS, do cenário pós-Covid e como o Chronic atua como um recurso terapêutico na assistência a esses pacientes, tá? Bom, meu nome é Natasha, eu sou farmacêutica, atuo na AIDS, a Josi também, farmacêutica, nutricionista, 18 anos de mercado, então a gente tem algumas bastantes informações para passar para vocês hoje. Vou dizer que a gente tem realmente muitas informações, são muitos tópicos, então a gente vai tentar passar tudo da forma mais completa possível, para a gente não perder tanto tempo e não tomar tanto tempo de vocês também. Vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar com vocês passando o nosso vídeo de manifesto, tá? É um vídeo de manifesto da empresa, fala muito sobre quem nós somos, os valores que nós temos, o nosso propósito no mercado, até para vocês entenderem um pouco mais do propósito do Chronic, porque ele foi desenhado, tá? Em seguida, a gente inicia a nossa apresentação. Ela vai ser dividida em 4 blocos, tá? Vamos falar de COVID, fisiopatologia, pós-COVID, Chronic como recurso terapêutico e no finalzinho a gente vai abrir um tempo para vocês poderem tirar todas as dúvidas, tá? Então anotem, se vocês quiserem mandar aqui no chat, podem mandar também. A gente não vai responder durante a apresentação, mas no final a gente responde tudo para vocês, tá bom? Bom, então eu vou iniciar projetando para vocês o nosso manifesto, tá? E em seguida a gente já inicia com a parte técnica. Vamos lá. Somos uma nova geração. A vida maior que o tempo. A inovação. A longevidade com capacidade, produtividade, agilidade e, claro, com felicidade. Somos maturidade em plena evolução. Somos mais sorvete e menos remédio. A prevenção ao invés da medicação. O futuro chegando como um presente, porque limitação e doença a gente aposenta lá no passado. Somos biológicos e não cronológicos. Com saúde sem prazo de validade e para ser consumida sem moderação. A mistura de ciência com natureza, tecnologia com sabedoria. A molécula, a fruta, a flor. Porque estamos na flor da idade. Somos produto, propósito, protagonistas. Somos tudo aquilo que a gente quiser. Livres de rótulos, de carimbos e de preconceitos. Inclusivos, incansáveis, ilimitados. Somos imbatíveis. Somos mentes sábias em corpos sãos. Cabelos de prata com saúde de ferro. Porque nosso bem-estar vale ouro. Mais vida aos seus futuros anos de vida. AIDS, a Healthspan Company. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de manifesto. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, só para a gente contextualizar, enquanto eu inicio a apresentação para vocês, eu vou contar um pouquinho do que é a AIDS, tá? Bom, pessoal, aqui nós da AIDS, nós somos uma empresa de Health Span, ou seja, nós somos uma empresa de longevidade saudável, tá? E dessa forma, o Chronic chega como nosso primeiro lançamento com o propósito de prolongar o estado de saúde do paciente, independente da curva de envelhecimento, tá? Ele é um produto com uma ampla ação anti-inflamatória, modulação do sistema músculo-esquelético, blindagem antioxidante, buster mitocondrial, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso, foi só para dar um gostinho para vocês do que vem por aí, tá bom?
Bom, nós somos fabricantes, tá, de compostos bioativos provenientes do bioma amazônico, Nath, tá? só um momentinho. A gente está Oi. vendo novamente a tela do seu... Mas é isso Então, mesmo, eu tô não... abrindo agora. Ah, desculpa, hein? Imagina, sem problemas. Bom, então vamos lá. Agora vocês estão vendo a tela em full screen? Sim. Perfeito. Bora lá então, gente. Bom, a gente veio aqui hoje para falar de um assunto muito atual e que chega com muita força, tanto nos consultórios, nas clínicas, quanto no balcão da farmácia, né? Que são as sequelas da síndrome pós-Covid. 2021, o fim do começo, né? Então, acaba esse primeiro momento de desespero, de tentar entender o que é essa doença, de conseguir contextualizá-la, de conseguir promover aí imunizantes, e agora a gente passa a ter um olhar do que vem depois, do que vem daqui para frente, porque a gente percebeu que os problemas, a Covid passa, mas ela deixa um rastro de problemas para trás, né? Então, vamos começar falando um pouquinho de contexto pandêmico, né? Bom, a Covid-19, ela foi uma doença que caracterizou uma pandemia reconhecida pela OMS no dia 11 de março de 2020, tá? E esse estado de pandemia, além de criar uma emergência global de saúde pública e sobrecarregar o sistema que não estava preparado para receber essa demanda, ela criou impacto socioeconômico imenso. E isso trouxe o que a gente chama de instabilidade social. Então, a gente percebe que não é só a Covid que traz problemas para a população, essa instabilidade social também. Do que eu tô falando? Sabe aquela situação de não saber se você vai poder sair ou não na rua amanhã, de que máscara você tem que usar, como você tem que se comportar, se você vai voltar a trabalhar ou não, se a empresa vai fechar, se não vai, se vai ter que mandar embora, se você vai ter dinheiro amanhã para poder se manter, se você vai conseguir colocar comida dentro de casa. Tudo isso aumenta estratosfericamente os níveis de cortisol dos pacientes. Então a gente tem uma explosão de estresse que acaba também por desencadear processos inflamatórios, estresse oxidativo, enfim. A gente vive hoje uma crescente de doenças psicossomáticas, de distúrbios psiquiátricos por conta desse estresse, né? Então a gente percebe que a gente vai ter muitos outros problemas aí pela frente para enfrentar, né? Bom, e visto todo esse cenário, a gente tem alguns dados que demonstram fragilidade no Brasil, não é isso, Josi? Sim, Nath. Então, né, alguns estudos aí apontavam, né, que 81% das pessoas são acometidas de forma leve, né, a moderada da doença, sendo que cerca de 15 a 20%, né, manifestam a forma grave, 5% podem evoluir para uma falência respiratória, né, e de múltiplos órgãos. Só que aí essa preocupação com o Brasil surgiu aí no pensamento dos pesquisadores, né, visto que o Brasil ele tem mais de 50% da população, né, com excesso de peso. Então, é um dado muito preocupante, né, visto que o excesso de peso leva aí a outras comorbidades, né. 12,5 milhões são diabéticos, olha só. E, além disso, ainda, 50 milhões apresentavam doenças cardiovasculares, né, um extremo risco também eminente, né, uma vez que a gente sabe que a COVID hoje, ela também promove uma disfunção plaquetária, né? Então, a gente tem uma disfunção endotelial também relacionada à COVID. Então, realmente são dados bem preocupantes, né? E aí, visto esse cenário, né, que a gente está falando realmente do início aí da pandemia, foi realmente definido naquele momento como era, né, realmente indicativo da pandemia, onde a Nath vai falar um pouquinho mais sobre a definição e a atual definição da COVID, né, Nath? Exatamente, pessoal. O que acontece? Num primeiro momento, a gente acreditou que a COVID ela fosse uma doença respiratória e que ela não traria muitos mais outros problemas para o paciente, além do acometimento das vias respiratórias inferiores, né? Mas isso mudou. Porque o que a gente começou a perceber? Que recentemente ela foi caracterizada como uma doença inflamatória sistêmica,
tá? Que é desencadeada por uma infecção viral. Então, além da gente perceber que ela passou de uma categorização que seria uma febre hemorrágica, semelhante à dengue, né? Ela passou a ser uma doença de hipercoagulação, como a Josi já bem colocou, e além disso, ela promove inflamação multissistêmica, ou seja, o problema do vírus não é o acometimento das vias respiratórias, o problema é a inflamação que ele promove em todo o organismo. Esse é o real problema, né? Bom, sabendo disso, a gente começou a ter um pouco mais de atenção para essa questão de coagulação, né, Josi? Explica um pouquinho melhor para o pessoal sobre isso aí. Então, né, como a gente já estava conversando, né, dessas doenças aí coagulatórias que o vírus promove, a gente tem um aumento da disfunção plaquetária, né, que leva à hipercoagulação devido a essa tempestade inflamatória, né, e a gente tem aí também um aumento do dímero D. Quando a gente fala de dímero D, a gente está falando aí justamente de marcador de degradação de fibrina, né? Então, a gente está indicando aí um dano tecidual. Então, com isso, a gente tem um comprometimento de vias normais de coagulação. Imagina só, gente, como confundiu bastante aí a cabeça dos nossos pesquisadores e dos nossos médicos que estavam ali na linha de frente, né? E aí, para confirmar tudo isso, a gente tem um estudo falando justamente aí sobre trombose, né, Nath? A gente tem um estudo muito importante, tá? Falando sobre trombose e a COVID, né? E saiu esse ano, tá? Esse estudo foi bem interessante. Depois, se vocês quiserem, a gente pode estar passando para vocês também. E aí, visto todo esse problema, tá? Eles conseguiram, né? Eles perceberam, na verdade, a necessidade de mapear o genoma desse vírus para poder entender um pouquinho mais, né, Nath? Exatamente, Josi. Porque entendam o seguinte, pessoal, para a gente conseguir entender o que acontece depois do vírus, eu preciso entender como ele funciona. Por que é tão difícil a gente falar sobre pós-Covid? Porque a gente não teve tempo de realizar, não teve tempo de desenvolver estudos acerca para entender muito bem como funciona, o que acontece, né? Tá tudo muito recente ainda. Se a gente parar para pensar que o caso mais antigo foi há praticamente 1 ano e meio, é tudo muito novo. Então, para a gente conseguir conversar sobre pós-Covid, é muito necessário que a gente converse primeiro sobre fisiopatologia da doença, porque é assim que a pesquisa funciona, né? Para eu começar a tratar do pós, eu preciso entender a fisiopatologia. Entendendo a fisiopatologia, eu consigo entender os danos que vão ficar para trás, né? E é dessa forma que a gente vai trazer esse conhecimento para vocês hoje, falando um pouquinho de fisiopatologia, para que vocês consigam entender quais são as sequelas deixadas, né? Então, os pesquisadores conseguiram sequenciar esse genoma do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, trazendo maior clareza, porque eles não estavam conseguindo entender como que a COVID tinha tanta afinidade, né, o SARS-CoV-2 tinha tanta afinidade por determinados órgãos, porque ele começava a inflamação por ali. E aí a gente descobriu que a afinidade do SARS-CoV-2, desse beta-coronavírus, é pela ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2. Então, é por esse lugarzinho que ela vai se ligar para conseguir invadir as nossas células, tá? E é por isso também que ele se replica e evolui tão rápido, porque é um vírus constituído geneticamente de RNA, tá? Por isso que ele evolui mais rápido do que os constituídos de DNA. Por isso que a gente tem uma mutação tão rápida e tantas variantes em tão pouco tempo. Bom, então a gente sabendo já desse fator, né? A gente começa a perceber a afinidade que ela tem por determinados tecidos. Por exemplo, vou dar um spoiler para vocês do que a gente vai falar lá na frente. Por que que o paciente tem inflamação cerebral? Porque esse vírus tem um intenso neurotropismo, uma atração muito grande pelo cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro tem uma abundância de ECA2. Olha só que interessante. Isso explica por que que ele, muitas vezes, começa a inflamação pelo cérebro, porque a gente para de sentir cheiro e gosto, né? Isso é bem interessante. Por todo esse conhecimento que a gente adquiriu
sequenciando o vírus, por saber que ele é um vírus de tempestade inflamatória, por saber que ele é um vírus que ele promove uma hipercoagulação, por saber de todos esses fatores, os pesquisadores eles criaram um critério de diferenciação de gravidade do paciente, tá? Para que dessa forma a gente conseguisse também criar uma diretriz de tratamento de acordo com o score que o paciente apresentasse, tá? Visto tudo isso que a gente tem, a gente precisa começar a falar agora do que é o marco inicial para todas essas sequelas, que é a tempestade inflamatória, né, Josi? Pois é, Nath. Só um momentinho, por favor, desculpa interromper. A Ana Paula Ferreira falou que o som está baixo. Vocês podem falar um pouquinho mais alto, por favor? Tá bom. Claro, com certeza. Vamos ver se melhora. Tá me ouvindo melhor? Será? Tá me ouvindo, Nath? Você que tá aí. Eu tô te ouvindo bem, Josi. Ah, beleza, então. Vamos lá. Então, aqui a gente, quando a gente verifica realmente essa reatividade do vírus no nosso sistema imunológico, percebemos o quê? Né? Uma hiperativação devido a altas concentrações de citocinas e mediadores inflamatórios, né? Como a gente falou ali na doença da coagulação, a gente também tem um aumento aí do dímero D, né, que é esse marcador de degradação de fibrina. A gente tem um aumento, né, desproporcional de interleucina 6, tá? PCR, TNF-alfa, interferon gama, entre outros, né? Então, imagina, a gente acaba desequilibrando todo o nosso sistema, e com isso a gente acaba realmente atingindo aí diversas áreas do nosso corpo de forma negativa, né, Nath? Então, quando a gente fala de tempestade inflamatória, a gente está falando de desequilíbrio homeostático. Exatamente, Josi. E assim, eu acho que esse desequilíbrio metabólico, esse desequilíbrio homeostático, ele é muito maior do que a gente esperava, né? Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar em como o vírus faz para se multiplicar no nosso corpo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Pensa só. O vírus, ele não tem vida, né? Ele é uma partícula viral. E a gente fala que ele é um hospedeiro intracelular obrigatório. Ou seja, se ele ficar fora de uma célula, depois de determinado período de tempo, ele vai morrer, porque ele precisa de uma célula para se replicar. Por que ele precisa de uma célula para se replicar, né? Olha só, gente, como as coisas funcionam. Isso explica, por exemplo, o porquê que quanto mais o vírus evolui no nosso organismo, mais acabado, mais desgastado, mais fadigado o paciente fica. O SARS-CoV-2, ele vai utilizar da nossa mitocôndria para realizar a replicação dele. Olha só, por quê? Ele vai precisar de energia para se replicar, certo? Então, no nosso corpo, a gente tem os nossos mini geradores de energia, né, dentro das células, que são as mitocôndrias. E a gente tem a energia dessas células, o combustível dessas mitocôndrias, que é a coenzima Q10. O que o SARS-CoV faz quando entra no nosso organismo? A primeira coisa que ele faz é bloquear o nosso estoque energético, porque ele vai usar para ele. Então, ele bloqueia a nossa principal via de produção energética. Como que o meu corpo vai se recuperar se ele não tem o estoque de energia que ele tinha, né? Olha só que interessante. E além disso, além de bloquear o estoque que nós tínhamos para ele mesmo usar, ele se apropria da mitocôndria. Ele toma a mitocôndria para ele e começa a usar a fabricação em tempo real da mitocôndria para produzir a replicação viral dele, do SARS-CoV, tá? Então, ele utiliza da mitocôndria para criar esse envelopamento de novas células virais e dispersar essas células no nosso organismo. E o problema não acaba aí, tá? Se fosse só isso, e quando ele passasse, ele devolvesse as nossas mitocôndrias, era menos pior, né, gente? Só que depois que ele pega a nossa fábrica energética, usa tudo a favor dele, ele vai promover a autofagia na mitocôndria, tá? Foi detectado DNA mitocondrial no plasma de alguns pacientes, ou seja, ele destrói a mitocôndria. Como que meu paciente vai se recuperar depois se ele não tem nem como fabricar o que ele perdeu? Como que ele vai recuperar energia se ele não consegue fabricar? A gente vai ter que promover aí novas replicações dessa mitocôndria, né? E a Josi vai falar um pouquinho mais
com vocês sobre essa biogênese daqui a pouco. Mas é só para vocês conseguirem entender a proporção desse problema. E aí eu pego esse estresse oxidativo, que a gente já tem, lembra, antes de pegar, eu aumento meu cortisol por causa da pandemia e da instabilidade social. Aí eu tenho o estresse oxidativo de contrair a doença, mais a tempestade inflamatória, mais a disfunção plaquetária, mais uma disbiose que o SARS-CoV-2 promove. Eu acabei com o meu equilíbrio metabólico, tá? Eu acabei com a minha homeostase de oxidação. Até porque, como que eu vou oxidar se eu não consigo respirar normalmente? Eu acho que esse é o maior problema, né, Josi? Como que a gente reequilibra tudo isso se a gente não tem nem as ferramentas orgânicas para trabalhar essa homeostase, né? Pois é, Nath. E aí, quando a gente fala de equilíbrio, né, dessa homeostase, a gente lembra muito aí quando a gente pega no pé de todo mundo para a gente não continuar nessa gangorra metabólica, né? Esse sobe e desce o tempo todo, né? E cada vez mais a gente está entendendo a necessidade desses antioxidantes, né? Da gente estar com um aporte adequado, tá com equilíbrio nutricional, atividade física em dia, por quê, né? Quando a gente tem um paciente que pratica atividade física, uma alimentação equilibrada, rica em antioxidantes, né, uma suplementação adequada também em antioxidantes, né, uma vez que nem sempre a nossa alimentação, né, tem essa alta biodisponibilidade, por exemplo, de uma suplementação, né, se a gente for pensar nesse paciente bonitinho que segue tudo à risca, a gente tende a ter uma reserva antioxidante, né? A gente tende a ter uma biogênese mitocondrial com a atividade física, ou seja, tem um aumento dessas mitocôndrias dentro do meu corpo. E aí a gente consegue, né, manter esse equilíbrio, essa homeostase, né, esse corpo em harmonia. E aí a gente tem uma tendência a ter menos doença, né? A gente tem um período de saúde mais longo, né? Só que aí o que acontece? Como você falou, o vírus vai lá e se replica dentro da nossa mitocôndria, né? Ele fazendo essa replicação lá dentro, a gente induz um estresse oxidativo exacerbado, né? Porque ele vai lá e utiliza também a nossa glicólise aeróbica lá dentro da nossa mitocôndria. A gente já sabe que a mitocôndria, ela produz radicais livres também, ela produz os nossos antioxidantes, superóxido desmutase, né, GPX, porém, ela também é uma máquina ali de radicais livres. Ao mesmo tempo que ela produz antioxidantes, ela também está promovendo a oxidação dela mesma. Então, é muito importante a gente entregar ali cofatores mitocondriais, né, a gente auxiliar essa mitocôndria aí com potentes antioxidantes, né, que a gente está equilibrando justamente e protegendo a nossa mitocôndria, né. E aí, o que acontece durante essa replicação, né, essa indução de estresse oxidativo, a gente tende a diminuir a nossa atividade antioxidante, a gente tende a diminuir, né, a capacidade geradora da nossa mitocôndria. A Nath bem falou que a gente induz essa autofagia. Então, pensa num paciente que não pratica atividade física, que é sedentário, tem uma péssima alimentação, não faz nenhum tipo de suplementação, não faz nenhum tipo de acompanhamento. Ele já tem uma quantidade baixa de mitocôndrias. É fato. E a gente estava até comentando, né, Nath, se a gente tivesse 2 mitocôndrias, o vírus tomou, fiquei com uma, acabou. Sem condições de recuperação, né, Nath? Exato, exato. Eu costumo falar, Josi, que a Covid, ela chegou para esfregar na cara de todo mundo que não tem essa de é melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir porque às vezes nem dá tempo de remediar. Às vezes o dano é tão intenso que você vai recuperar o quê? 10 vezes 0 é 0. Bom, nesse sentido, a gente teve um avanço. Agora, quando a gente fala em drogas antivirais, né, a partir desse norte que a gente teve aí pela Covid, a gente começa a olhar mais para a mitocôndria. Porque, bem como disse a minha mãe, elas estão abandonadas à própria sorte, sabe? E para o paciente que tem um desequilíbrio metabólico, que não pratica atividades físicas, que não faz a suplementação adequada, que não se preocupa com a sua saúde, que não se preocupa com como o estado dele de saúde vai estar daqui 10 ou 20 anos, ou até quando o estado de saúde dele vai se estender,
né? Num paciente desse, o impacto é muito maior. E sim, num paciente desse, as mitocôndrias estão completamente abandonadas à própria sorte aí. Então, como a Josi bem disse, a gente mostra a importância de você manter uma homeostase no seu organismo, a importância de você começar a se prevenir agora. Ah, Natasha, mas você está falando de prevenção, de preventivo. Gente, eu não estou falando de preventivo de Covid, não, tá? Eu estou falando de preventivo de qualquer desequilíbrio metabólico que vocês tenham. É prevenir que lá na frente você tenha qualquer outro problema relacionado à negligência da saúde, tá? É sempre bom a gente estar preparado, nunca é bom ser pego desprevenido. E como que você é pego preparado? Cuidando da sua saúde. Pensando em como a sua saúde vai estar daqui 15 ou 20 ou 30 anos. Que tipo de saúde você quer ter, né? Então é pensando nisso que a gente se preocupa. Porque quando a gente fala, mas eu vou cuidar de tal coisa. Eu tô cuidando só da minha pele. Eu tô cuidando só do meu cabelo. Legal, é muito bacana. Só que às vezes um vírus que era considerado respiratório, por exemplo, ele acaba atacando outros cenários e promovendo, por exemplo, injúrias musculares, não é isso, Josi? Isso mesmo, Nath. Por quê, né, gente? Vamos lá. O que a gente está vendo hoje de feedback das pessoas que estão se recuperando da Covid? Muitos quadros do quê? Mialgia, né? Essas dores, né? E que perduram aí. A gente tem relatos de 6 meses, pelo menos, de pessoas que se recuperaram da Covid e permanecem com essas dores, né, essas mialgias, é o que a gente está observando muito, né? A gente tem disfunção aí também de múltiplos órgãos, tá? E, além disso, danos fígado, danos a nível renal, né? E a gente vai entender um pouquinho aí por que isso acontece, né, Nath? Quando a gente fala da Covid-19, tudo o que ela promove no nosso organismo, a gente pode observar, né? Quadros de hipóxia, né? E aí, quando a gente fala de hipóxia, eu não posso só pensar na minha lesão pulmonar. Vai acontecer? Sim, ela vai acontecer. Só que a hipóxia também, ela leva a uma diminuição da minha massa muscular, né? Eu não tenho oxigênio chegando adequadamente no meu músculo, né? Eu não tenho a minha mitocôndria funcionando de forma adequada, eu tenho uma disfunção mitocondrial, né? Então eu não tenho essa oxigenação adequada, essa respiração celular, eu não estou levando oxigênio diretamente para o meu músculo. Eu tenho uma mobilidade reduzida, ou seja, né, eu não consigo fazer biogênese mitocondrial e eu estou tendo uma redução de massa muscular por conta de hipóxia. Olha só a dimensão da situação, né? Então a gente às vezes só pensa na lesão pulmonar, mas não é o que acontece. Quando a gente olha para essa imagem, a gente está vendo aí também anosmia, anorexia, né? Ela vai levar a um quadro de caquexia, né? Mas por que isso acontece, né? Quando a gente fala de perda de olfato e paladar, o paciente não sente vontade de comer, ele não está sentindo cheiro, ele não está sentindo gosto, né? Então tudo isso vai levar ao quê? Um quadro de anorexia, ele vai deixar realmente de comer, ele não tem mais o prazer, ele perdeu a vontade de comer. E aí com isso a gente pode ter um quadro aí de caquexia, né? Aí quando a gente olha também, né, essa tempestade inflamatória, a gente tem um outro problema associado. A inflamação, ela também leva à lesão muscular, tá? Então, esse processo inflamatório, a gente tem quebras de fibras musculares, tá? E quando isso acontece, é muito importante, né, a gente levar em consideração que a gente pode ter uma sobrecarga renal e uma sobrecarga hepática. Quando a gente está avaliando o nosso paciente, você pode pensar de que forma eu consigo realmente verificar que meu paciente está tendo uma lesão, né, no músculo. Eu consigo verificar que meu paciente está tendo uma lesão no músculo por alguns exames bioquímicos, né, que a gente pode estar fazendo aí no nosso paciente, solicitando, né. A gente pode pensar em pedir, né, uma dosagem de creatina quinase, tá? E aí a gente vai verificar que, se estiver elevado, acima de 200, eu constatei que meu paciente realmente tem uma lesão muscular. Aí, além disso, né, eu posso pensar também no meu paciente, no sentido de pedir também, no meu exame bioquímico, uma proteína C reativa.
eu vou verificar que meu paciente realmente está com uma inflamação ali exacerbada, né, quando estiver elevado. E além disso, né, eu vou verificar que meus linfócitos estarão reduzidos. Eu vou verificar também enzimas hepáticas, TJ e TGP vão estar alteradas, aumento de lactato desidrogenase, creatinina no sangue também, então a gente vai ver que meu rim não está funcionando de forma adequada. E aí, quando eu penso num paciente que está acamado, né, eu penso num paciente que, de repente, não está internado, mas ele está acamado em casa, porque ele precisa se recuperar, né, a gente fala o quê para a pessoa? Diminui o esforço, né, fica lá quietinho, deitado. Toda vez que eu reduzo o esforço, né, essa redução da minha atividade física, mesmo que seja em casa, andando, né, eu tenho uma redução, né, eu acelero a minha perda de força. Quando eu acelero essa minha perda de força, minha perda de massa muscular, eu aumento a fragilidade, né, eu realmente diminuo a minha função muscular. Quando a gente fala de pessoas acometidas pelo vírus, a gente fala assim para a pessoa descansar, de 2 a 3 semanas, né? Então, às vezes, a pessoa levanta somente para tomar banho, ela não tem força para levantar. E com isso, a gente ainda reduz, de qualquer forma, qualquer movimento que você reduzir, você está realmente diminuindo a sua biogênese mitocondrial, tá? Então, a gente tem uma redução da atividade da mitocôndria dentro do nosso músculo, tá? Além disso, né, a gente pode pensar em sarcopenia. A gente conhece muito sarcopenia primária, que é a sarcopenia do idoso, que é de acordo com a idade mesmo, vai acontecer aquele processo, né, de perda de massa muscular, porque o paciente é muito idoso, a gente já tem esses fatores inflamatórios envolvidos, né, uma célula de um idoso, na verdade, ela secreta fenótipo senescente, né, ela secreta muitas citocinas pró-inflamatórias, então a gente já tem um paciente idoso que ele é um paciente inflamado por natureza, né? E aí, vocês imaginam, essa é a sarcopenia primária, a gente tem uma sarcopenia secundária, tá? Desenvolvida por doenças, né? E aí, a gente tem o quê? Uma redução de função muscular e a presença de perda muscular. Imagina essa situação, tá? Só que a gente nem sempre tem esse ambiente favorável para a gente recuperar essa lesão. Porque uma vez que eu preciso, né, eu tenho lá minha lesão induzida pelo processo inflamatório, eu preciso fazer ativação de células satélites, ok. Só que essas células satélites, elas precisam se diferenciar, né, elas estão lá, elas vão sofrer, né, elas vão se dividir, e a gente precisa diferenciar essa célula para começar a recuperação muscular, tá? Então, assim, só para avisar vocês lá na frente, vocês anotem aí, que tem um fator muito importante, tá? A gente tem um substrato que é necessário para a diferenciação celular, né? Essa diferenciação inicial para a minha recuperação muscular, que é o geranil-geraniol. Anotem aí que vocês vão ouvir ainda falar desse substrato, e é de suma importância nessa recuperação muscular, tá? Essa diferenciação num primeiro momento, tá? Então não esqueçam desse substrato, geranil-geraniol, vocês ainda vão ouvir falar bastante dele, e realmente ele é necessário, tá, gente, nessa recuperação. E aí, a gente vai falar um pouquinho de um estudo que aconteceu, que eu achei super interessante, gente. Pensa só, de tudo isso que a gente tá falando de perda de massa muscular, o Sírio-Libanês chegou só para confirmar o que a gente já estava suspeitando. Pensa num paciente internado perdendo 2% de músculo, de massa muscular por dia. Pensa em 10 dias, que agora estão ficando mais tempo internado. 10 dias são 20% de massa muscular. É absurdo, é muita coisa. A gente, quando fala de músculo, a gente fala, nossa, é tão difícil de ganhar, né? Músculo por corpo, né? A gente tem um gasto energético, por isso que ele começa a degradar antes, né? A gente perde muita massa muscular. Uma vez que a gente não está utilizando, o corpo vai eliminar, porque a demanda energética de uma massa muscular é muito alta, né? Então, realmente, o corpo acaba eliminando, a gente não está usando, ele vai utilizar para tentar recuperar, aqui no caso da Covid. Tá? Então, assim, é absurdo, é extremo o que acontece com o nosso corpo, tá? O que esse vírus faz com o nosso corpo. Além disso, a gente tem aí a vitamina K, né? Quando a gente fala de homeostase, a gente precisa realmente manter a nossa alimentação adequada, a nossa suplementação adequada. E tem um estudo muito legal falando dessa degradação, né, acelerada das fibras elásticas dos alvéolos pulmonares. Imagina eu perdendo elasticidade, né, dessas fibras elásticas, como que eu vou manter essa respiração? Eu estou com o pulmão inflamado, um pulmão comprometido, e eu ainda não consigo fazer a minha troca,
gasosa. Eu não consigo manter a oxigenação do meu corpo, minha mitocôndria está comprometida, eu não consigo fazer a troca gasosa. Olha a confusão que tudo isso dá. Né? Então, assim, é super importante. Esse estudo também foi um divisor de águas, foi muito interessante. A gente tem um artigo, né, que a gente consegue realmente endossar todo esse contexto, né? E a gente tem que pensar o quê? Que a gente produz vitamina K2, MK4 no nosso organismo. Né? A gente consegue realmente otimizar essa produção desde que a gente tenha uma alimentação adequada, uma suplementação adequada, tá? Então, é importante, mais do que nunca, a gente ter atenção primária à nossa saúde, né, Nath? E aí, a gente vem aí falando desse processo inflamatório no nosso sistema nervoso. Exatamente, Josi. Você cita muito bem isso quando você fala da necessidade da suplementação. Porque muita gente fala assim pra mim, mas eu como bem. Eu sempre falo pra essas pessoas, de onde você tirou isso? De onde você tirou que você come bem? Mas eu como comida de verdade, eu como legumes, eu como verduras, beleza. Vocês sabem qual foi a qualidade de plantio, a qualidade de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento dessa alimentação? O tratamento dos animais do qual retiraram essa carne, enfim. Ou pior, né? A pessoa fala... Exato, a pessoa fala, eu como bem e vive de congelados, por exemplo. A Josi, ela é nutricionista, ela tá aqui, não me deixa mentir, né, Josi? O quanto tem de gente assim, mas eu como vegetais. Aí você vai olhar, são aqueles que já vem picado, congelado no saquinho, sabe? Sim, exatamente. E olha a que ponto chegamos, né? Então, assim, é super importante, a gente não tá falando, troca essa alimentação pela suplementação. Não é isso. Justamente é uma suplementação, não é para trocar. Né? Exatamente, a gente está suplementando, a gente está fornecendo um aporte ali, a gente não está trocando. Né? Então a gente está deixando bem claro também que é isso, né, Nath? A gente não está fazendo apologia à troca, não. A gente está complementando. Uma vez que eu não consigo identificar o quanto meu paciente vai absorver daquilo, eu não consigo falar que a uva que planta no solo do Rio Grande do Sul é diferente, é muito diferente da uva lá da Itália, eu não tenho como comparar. A gente vai ter ali realmente alguns compostos bioativos que você vai encontrar lá na Itália que você não vai encontrar aqui no Brasil. Solos são bem diferentes, né? Exatamente, José, é o que eu falo. Não adianta a gente fazer uma suplementação de última geração e viver de fast food. E criar raízes no sofá da sala assistindo Netflix, né? Não vai ajudar. Aí a gente não entra no equilíbrio, né? Não vai resolver. Exato, é aquela questão da gangorra metabólica, do equilíbrio, né? Exatamente. Isso nunca fez tanto sentido na nossa vida. Bom, pessoal, então a Josi já contou aí pra gente que agora a gente vai abordar as injúrias neurológicas da Covid, né? Eu já contei para vocês lá atrás por que isso começa, né? Isso começa porque o SARS-CoV-2, ele tem um neurotropismo absurdo. Ele é muito atraído pelo nosso cérebro por conta da abundância de receptores. E aí, gente, a gente entra no ponto seguinte. Natasha, eu vejo, por exemplo, que tem pacientes que eles referem sequelas muito peculiares, né, muito diferenciais. Por exemplo, no primeiro workshop que a gente deu, teve uma pessoa perguntando sobre zumbido no ouvido, tipo, nossa, por quê, né, um vírus que no começo era respiratório, daí passou a ser inflamatório, e aí tem zumbido no ouvido. Gente, tenha uma coisa em mente, se o SARS-CoV-2 inflama o tecido cerebral, e o cérebro é o órgão que manda no nosso corpo, ele vai deteriorar, ele vai alterar o processo da área que ele inflamar. Natasha, mas que área ele vai inflamar? Não sei. Não sei. Por exemplo, tem gente que para de sentir cheiro e gosto. É porque o nariz está entupido? Não. É porque inflamou a área cerebral responsável pelo processamento de olfato e paladar. É por isso que o paciente deixa de sentir. Natasha, mas a gente vai recuperar? O paciente vai reverter? Depende. Depende do grau inflamatório que acometeu esse tecido nervoso, tá? Pode ser uma inflamação reversível, pode ser uma inflamação parcialmente danosa, ou ele pode, de fato, matar aquele tecido nervoso, tá? Aí, além disso, a gente tem a questão da hipóxia, da injúria cerebrovascular, tá? Por isso que muitos pacientes sentem dores de cabeça, enxaqueca depois desse processo, né? Aí a gente tem a questão das dificuldades de concentração, dificuldades de raciocínio.
dificuldades de memória, né? A gente tem a questão das manifestações de destruição do músculo, que também estão ligadas às manifestações neurológicas, né? Uma vez que o cérebro ele vai orquestrar tudo isso. Então, a gente pode ter um dano que vai desde, nossa, uma dor de cabeça leve, até pacientes que estão sendo diagnosticados com Alzheimer depois da Covid. Por quê? Destruiu a bainha de mielina. Tudo culpa da inflamação. Então, quando a gente fala, pessoal, que a maioria dos nossos problemas são provenientes de oxidação e inflamação na vida sem Covid, imagina na vida com Covid. A gente já tem a questão da inflamação subclínica manifestado em grande parte dos pacientes no mundo, né? Nosso estilo de vida leva a isso, tá? Nossa alimentação, nosso alto nível de estresse, nosso baixo índice de sono, enfim. Em São Paulo, então nem se fala, né? Que a gente fala que em São Paulo a gente vive o caos. Então, você já tem um cenário desfavorecedor para o paciente. Quando você soma isso a esse grau inflamatório de tempestade, é muito pior, é muito pior. E não só isso, tá? E não só isso. O fato do SARS-CoV-2 ter esse neurotropismo faz com que a gente altere a nossa barreira hematoencefálica, promovendo uma maior permeabilidade. Então, imagina só, eu tenho uma disfunção da hematoencefálica, eu tenho maior permeabilidade de substâncias para o meu cérebro. Aí eu atrelo isso a uma grande carga medicamentosa do tratamento da COVID. Eu aumento muito mais a minha injúria provocada por esses medicamentos também. Sem contar que, gente, se tem um órgão que sofre aí pela hipóxia, esse órgão é o cérebro. Ele sofre muito, mas assim, sofre em proporções estratosféricas. E aí a gente coloca um sofrimento intenso pela hipóxia, um sofrimento que a gente não consegue nem mensurar por conta da inflamação. A gente tem a questão da disfunção oxidativa também, do estresse oxidativo. Só o aumento do cortisol, ele já é prejudicial para o nosso cérebro, né? Quantos problemas cognitivos o estresse não traz para nós, né? E aí você entra, então, com mais esse estresse oxidativo de disfunção da COVID, somando a tudo isso. Como que a gente blinda o nosso cérebro do estresse cotidiano, gente? Com antioxidantes, né? Com moduladores inflamatórios, que vão modular e mediar até a inflamação de baixo grau, que a gente chama de inflammation, que também é prejudicial para o nosso cérebro, que é uma inflamação persistente que não cessa nunca em níveis subclínicos, mas vão prejudicando as minhas células cerebrais que são tão sensíveis, né? Então, é muito interessante que a gente faça um uso contínuo, tanto no contexto da COVID, quanto fora do contexto da COVID, quanto mais cedo possível, de um aporte antioxidante intenso e de um modulador inflamatório, tá? Bom, aí eu trouxe para vocês aqui um estudo do INCOR, tá? Só para a gente entender melhor como que se manifestam essas injúrias, né? Esses problemas cognitivos. Gente, olha só, eu vou ler para vocês isso aqui, tá? Porque às vezes as pessoas contam e parece brincadeira. Lembro-me de fazer o pedido da comida, de pagar por ele, mas não me lembro de comer. Eu dormi em pé tomando banho. Meu marido sofreu traumatismo craniano enquanto andava de bicicleta e dormiu. Ou tive que vender minha moto porque eu desaprendi a andar. Não tenho mais coordenação nem equilíbrio. Lembra que eu falei para vocês que essa inflamação total do cérebro, ela pode acometer uma ou outra parte com mais intensidade? Então, a gente vai ter desde um problema cognitivo, até um problema de disfunção motora, até uma incontinência urinária, por exemplo, que alguns pacientes vêm apresentando. Enfim, a gente não consegue mensurar aí, visto que o cérebro, ele tem essas micro-regiões, e a gente nunca sabe aonde que vai parar essa inflamação, né? E aí, eu trouxe para vocês uma imagem para ilustrar tudo isso que a gente está falando, né? Essa imagem que vocês veem aí na tela é o momento que a guerra neurológica é travada, tá? Essa imagem é em amarelo, vocês veem o SARS-CoV-2 no momento do bombardeio a um neurônio, que está manifestado aí de rosa, né, ou de fúcsia, enfim, na tela para vocês. Então, percebam a intensidade do ataque numa célula, né? Então, imagine isso acontecendo no seu cérebro inteiro. É por isso que os pacientes, eles apresentam um grau de desorientação,
né, após aí a doença. E aí a gente chegou no ponto alto do nosso treinamento, né, Josi? Sim, Nath. Aqui era o momento que a gente estava esperando para compartilhar com vocês. Gente, vamos lá. Eu estava conversando até com a Josi sobre isso no começo, quando a gente começou a estudar sobre o pós-Covid, e as pessoas começaram a falar sobre queda de cabelo. Eu particularmente acreditava que isso seria um sintoma muito peculiar, que não seria um sintoma comum, né? Visto que, partindo do princípio de um vírus, né, que a gente acreditava que era respiratório, enfim, não fazia o menor sentido o cabelo cair. Só que começou a ser muito corriqueiro. E até então, a gente sabia parte do mecanismo de queda. A gente sabia que era por um aumento do estresse oxidativo e da disfunção mitocondrial, e sabia que era por conta dessa tempestade inflamatória que também poderia acometer a derme, né, e o couro cabeludo, enfim. Só que uma parte do mecanismo de ação continuava idiopático. Até que o Gabrin Singh, esse pesquisador incrível, trouxe para a gente aí a solução disso tudo. Então, em primeira mão, eu trago para vocês aqui como a gente pode auxiliar o paciente na queda de cabelo. Porque eu estava até conversando com a Josi, né, que às vezes as pessoas elas se sentem cansadas, elas se sentem com dores musculares, mas elas não vão à assistência médica porque elas leem que isso é normal. Então é normal isso acontecer, eu vou aguentar as pontas aqui, até quando ela não aguenta mais. Mas, quando a sequela é estética, aí o buraco é mais embaixo. Quando a sequela é estética e começa a comprometer a autoestima do paciente, ele não pensa duas vezes em procurar um profissional. E é o que estava acontecendo com a queda de cabelo. Era uma das queixas que mais estava chegando no balcão da farmácia, né? E aí a gente traz para vocês como isso funciona. Então, pessoal, pasmem. Isso acontece porque no nosso receptor androgênico, né, no cromossomo X ali, de um lado a gente tem um receptor androgênico tradicional e do outro a gente tem um receptor de ECA2. Olha só que coincidência mais improvável, né? Mais improvável. Então, tá resolvido. É por isso que, normalmente, os pacientes que apresentam alopecia androgenética apresentam maior queda de cabelo. É lógico, eles têm mais receptores no couro cabeludo, né? E como a gente vai tratar isso? Como a gente vai resolver isso? Gente, é muito simples e muito menos complicado do que a gente achava, né? Eu vou promover uma blindagem antioxidante. Eu vou entrar com um modulador de inflamação, ainda que seja uma inflamação de baixo grau, e a gente vai entrar com um inibidor da 5-alfa-redutase. Dessa forma, eu consigo controlar a tão temida queda de cabelo no pós-Covid. Tá? E mais uma vez, a gente deixa os nossos agradecimentos e as nossas condolências ao Dr. Gabrin Singh, que foi o pesquisador que descobriu esse mecanismo de ação da queda de cabelo e, infelizmente, veio a falecer também por Covid-19, tá? Bom, então, agora que a gente falou já desses primeiros fatores, né, tem um fator que ele é praticamente genérico. Lembra que eu falei para vocês que a inflamação neurológica, ela é intensa e ela é generalizada? Isso faz com que os pacientes apresentem dores também generalizadas, né, Josi? E crônicas. Isso porque a gente nem tá levando em consideração aí o cortisol, né? Exatamente, mas aqui a gente pode falar dele, né, Nath? Quando a gente fala de isolamento social, como a Nath lembrou lá no começo, a gente acaba desencadeando vários desesperos internos, né? E isso leva ao quê? Um aumento do nosso estresse. E o nosso estresse está diretamente ligado com aumento de norepinefrina e aumento de cortisol. Quando a gente fala de aumento de norepinefrina, a gente pode pensar o quê? De vasoconstrição, né? A gente pode pensar em aumento de pressão arterial. Quando a gente fala de aumento de cortisol, nos leva a lembrar do quê? Resistência à insulina. Olha só quanta coisa a gente pode desencadear devido ao isolamento social, ao nível alterado de estresse, né? Com isso, né, a gente pode alterar o nosso estado mental, a gente tem aumento de citocinas pró-inflamatórias sendo liberadas,
Se eu tenho também uma maior resistência à insulina, a gente pode pensar que meu músculo também reduz a captação de glicose. Eu tenho uma dificuldade realmente em recuperar meu paciente, eu tenho dificuldade de mobilidade, né? Eu tenho dificuldade realmente de utilizar a energia. Eu não tenho glicose chegando realmente na minha célula. Olha a situação que a gente chegou. Aí entra também, além da hipóxia, a gente sabe que o cérebro também utiliza muita glicose. Olha a que ponto estamos chegando da situação, né? Além disso, quando a gente fala de processo inflamatório exacerbado, eu tenho uma resposta imunológica deficiente, né? Eu diminuo a minha resposta imunológica, né? Com isso, né, também o aumento de cortisol diminui a minha resposta imunológica. Eu tenho toda uma mudança no meu estado metabólico. E aí, Nath, lembrando que o estresse, ele aumenta a velocidade de envelhecimento. Ou seja, eu tenho um encurtamento do meu telômero. E aí a gente entra de encontro total com aquilo que nós não somos cronológicos, nós somos biológicos, né? Então, imagina a confusão que está acontecendo aqui dentro, num paciente que está sendo tratado pela COVID. Aí, assim, né, pesquisando, né, a gente pesquisando para trazer um material mais completo para vocês, a gente encontrou um estudo falando de vitamina D, né, a gente já sabe, né, que ela é considerado o hormônio D, né, porque ela está sendo sintetizada justamente na mesma via ali, né, através de escaleno, colesterol, a gente tem a via esteroidogênica, e a gente também tem na mesma linha ali a produção endógena de vitamina D. E a vitamina D está diretamente ligado com o nosso sistema imunológico, com a nossa resposta inflamatória. Ou seja, olha a importância de manter a nossa produção endógena também, né? A gente precisa estar equilibrando a nossa produção endógena, tá? Então, assim, a gente já falou de produção endógena de vitamina K2, MK4, a gente está falando agora de resposta inflamatória mediada aí, né? A gente consegue reduzir, modular essa resposta inflamatória, modular meu sistema imunológico por meio de vitamina D. E eu consigo produzir essa vitamina D endógena. Mas será que hoje a gente está conseguindo fazer essa modulação? Será que a gente não tem interferência de fatores externos aí? Né, o que a gente precisa, né, além do sol, para ativar nossa vitamina D, para otimizar essa produção endógena, né? E aí, pesquisando mais um pouco, a gente achou um estudo muito bacana, falando de adjuvantes naturais na modulação de tempestade inflamatória, gente. Né? Porque quando a gente está internado, né, se você pegar um paciente que está internado ou um paciente que está sendo, né, tratado pela COVID, a gente tem a utilização de glicocorticoides, e a gente sabe aí, não estou criticando, claro, a gente está falando que a intenção é salvar a vida do paciente. Agora que está sendo começado a fazer outros estudos, porque a gente está tendo um tempinho a mais. Mas os glicocorticoides trazem vários prejuízos para a nossa saúde. Pensa só, o paciente que está sendo tratado com glicocorticoide, ele perde massa muscular. A gente sabe que tem aí um catabolismo proteico induzido por glicocorticoides. A gente sabe que o aumento desses glicocorticoides, né, a utilização, aumenta a minha resistência à insulina. O paciente que está internado, muitas vezes tem que fazer a utilização de insulina. Eu falo porque eu tive, meu pai ficou internado, meu pai não é diabético, teve que fazer uso de insulina, né? Além dos anticoagulantes. Olha a terapia que eles estão propondo. A modulação, né, adjuvante com suplementos naturais, gente, né? E aí quando a gente fala, né, desses adjuvantes para modulação inflamatória, a gente tem uma classe super importante, aí super conhecida e muito estudada, de terpenos. Além, claro, de polifenóis, os flavonoides, polifenólicos, os alcaloides. Mas, gente, a gente encontra tudo isso aqui na nossa natureza, né? E olha como a gente pode estar utilizando e promovendo um benefício para o nosso paciente de forma natural, sem efeitos colaterais, né, Nath? E aí Exatamente. Depois, pensando nisso, lá fora, eles já estão fazendo o quê? Prescrevendo atividade física para os pacientes pós-Covid. Porque aí aqui esse slide ilustra para mim, assim, de forma muito clara, né? O que a COVID faz, né? Um resumo do que a COVID faz com o nosso corpo. E aqui, o que a atividade física, né? Uma modulação metabólica consegue fazer para a gente.
né? Então a gente consegue aumentar a nossa biogênese mitocondrial. Além disso, melhora a capacidade respiratória, melhor função cardíaca, né? Aumento de força e resistência, né? Então olha só como os caras lá de fora já estão tendo essa sacada, né? Para a gente realmente dar esse suporte, esse aporte para o nosso paciente, né? E aí a gente tem a relação da atividade física também como preventivo de várias infecções, porque a gente melhora o nosso sistema imunológico, né? Então, quando a gente fala de atividade física, você olha um paciente que faz atividade física contínua e uma pessoa sedentária, você vê a propensão à obesidade, desenvolvimento de diabetes, doenças cardiovasculares, né? Aí, ó, inflamação, estresse oxidativo, disfunção, a gente fala de disfunção, vários tipos de disfunção, mitocondrial principalmente. A mitocôndria está ligada praticamente a todas as funções do nosso corpo, não tem como. A vida, né? Um paciente que tem disfunção mitocondrial, gente, tem problema em tudo. Olha a importância dessa organela para o nosso corpo. A gente nem dava tanta importância para ela, né? Poucas pessoas... Hoje em dia a gente está falando muito mais de mitocôndria, para a gente entender um pouquinho da importância dela. E tudo isso eleva o risco de infecção. Não estou falando só da Covid. A gente está falando de infecções de um modo geral, né? A gente está falando realmente de sistema imunológico do paciente, né, Nath? E aí, quando a gente fala isso, né, a gente tem vários estudos agora falando justamente dessa Covid longa, desse pós-Covid. E aqui a gente trouxe, só para vocês terem conhecimento, das principais revistas, realmente, dos principais jornais aí de fora, que estão trazendo muitos estudos. Você tem a The Lancet falando de criança e adolescente já tendo sequela no pós-Covid. Olha só a gravidade da situação, né? Aqui no Brasil a gente nem tá falando disso ainda, mas lá fora já está sendo estudado. Pacientes com 6 meses com sequelas, pelo menos 6 meses. Olha só a situação, né? A gente está trazendo aí para vocês, a gente tem todos esses estudos também, né, Nath? E agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode trazer um benefício, né? A gente pode auxiliar o nosso paciente nesse tratamento. Exatamente, Josi. Quando a gente fala de manter o equilíbrio corporal, né, para a gente conseguir ter uma desenvoltura melhor durante uma infecção viral, gente, a gente realmente não tá falando só de Covid, tá? Porque assim, a Covid ela veio agora, só que antes dela veio H1N1. Antes dela vieram outras. E percebam que isso tá virando uma questão cada vez mais frequente, né? A gente percebe a diminuição de intervalo entre uma epidemia viral e outra. Então, se você começa a prevenção agora, você não está preocupada só com a Covid, você está preocupado com o que vai vir lá na frente, né? Você precisa manter o teu corpo forte e muito bem ancorado no seu metabolismo para que ele possa suportar as pancadas que vêm aí das próximas infecções, né? Porque, mais uma vez, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E, além disso, olha só como as coisas são. Por não saber o dia de amanhã, a gente já tem um aumento de cortisol aí, né, gente? Nossa, isso é muito preocupante. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora desse recurso terapêutico que é o Chronic, que a AIDS traz aí como primeiro lançamento. Bom, pessoal, o Chronic, ele foi desenvolvido a priori para ser um nutracêutico de prolongamento da nossa saúde, né? Para que a gente pudesse prolongar o nosso estado de saúde ou prolongar o nosso health span. O que é health span, na verdade, né? Para quem não sabe, health span é a junção de longevidade com qualidade de vida. São os anos que, de fato, você vai viver sem conviver com doenças relacionadas ao envelhecimento, doenças crônicas, né? Então, nesse contexto, a gente lança o Chronic atuando principalmente no sistema musculoesquelético, que é o nosso sistema responsável pela mobilidade, é o sistema que mais apanha aí nesse processo de envelhecimento, e é o mais vital, que inclusive vai garantir que o meu paciente não seja vulnerável, né? Que ele seja autônomo e que vai reger tantas outras coisas aí, né? Então, o Chronic, ele chega atuando nesse sistema musculoesquelético, promovendo o mesmo aporte de suporte nutracêutico para todas essas unidades. Gente, percebam, músculos, ossos, articulações e tendões são como se fossem uma corrente,
né? Se eu tenho um elo fraco, a corrente não serve para nada. Eu preciso que todo mundo esteja na mesma página, né? E como eu aplico isso em tudo isso que a gente falou das sequelas do pós-Covid, né? Vamos lá, então. Bom, o Chronic, ele é um extrato oleoso fitocomplexo extraído da Bixa aurelana, que no Brasil aqui a gente conhece como urucum, tá? Primeiro, ele é um extrato oleoso para a gente ter a melhor forma de apresentação de um extrato, a melhor forma de biodisponibilidade. Para não se apresentar como um óleo para o paciente, a AIDS também desenvolveu uma tecnologia patenteada, tá, de revestimento de molécula, chamada Evolve, que é uma tecnologia de revestimento lipossomal, que faz com que o nosso extrato oleoso apresente uma plena dispersão num pó. Então, eu mantenho a minha carga oleosa para ter a melhor forma de apresentação do extrato. Eu também tenho uma apresentação em pó, que facilita o manuseio e o transporte e a adesão do meu paciente, tá? Bom, vamos lá. De que forma a gente pode incorporar o Chronic como um recurso terapêutico? Primeiro, o Chronic, ele é um extrato rico em geranil-geraniol. Lembra que a Josi falou para vocês lá no comecinho que a gente ia falar sobre essa molécula aí tão importante no nosso organismo? Nós produzimos geranil-geraniol, tá, pessoal? Na via do mevalunato. Nós produzimos essa molécula e os vegetais também, tá? No nosso organismo, ela não é importante só por participar de processos metabólicos. Ela também é fundamental para a formação de moléculas. E aqui a gente começa a entrar num ponto interessante, tá? Muitos lugares, eles optam por suplementar a coenzima Q10 para o paciente. Qual é o problema? Primeiro, coenzima Q10 tem interação com o fármaco, principalmente com uma classe de fármacos anticoagulantes, tá? Coenzima Q10 tem um tamanho de molécula enorme. Um dos grandes entraves da coenzima Q10 é que ela não é capaz de aumentar a concentração de coenzima Q10 intracelular, tá? Porque ela é muito grande. Segundo, a absorção da coenzima Q10 é pífia. Então, a gente administra uma quantidade de coenzima Q10 para o paciente de ubiquinona e ele absorve 5%. E aí, é em cima disso que são desmembradas aí, desenvolvidas tantas tecnologias de molécula para coenzima Q10 justamente para otimizar isso. Mas existe uma forma já descoberta hoje, uma única forma de promover um buster mitocondrial intra e extracelular, que é com o geranil-geraniol. Ele é o nosso substrato de formação da coenzima Q10, gente. Eu preciso de 2 moléculas dele, mais um radical para formar a coenzima Q10. Então, ele tem 1/3 do peso molecular da coenzima Q10. Olha que maravilha, que incrível. Eu consigo fazer com que ele permeie adentro a mitocôndria com extrema facilidade e fluidez. Dessa forma, eu consigo promover aí um buster e aumento da minha produção de coenzima Q10 e favorecer também a minha biogênese, né, mitocondrial. Isso é muito interessante, além de atuar aí como um ótimo anti-inflamatório no nosso organismo. Isso é muito bacana. Então, com o Chronic, é a única forma que a gente tem hoje disponível no mercado, pessoal. É muito legal a gente entender isso, porque é a única forma, o único recurso terapêutico que eu tenho para promover o meu aporte intracelular de coenzima Q10, de restabelecer esse equilíbrio metabólico no meu paciente, no tocante principalmente a parte de estresse oxidativo, né, de oxigenação e aí oxidação, enfim. Além do geranil-geraniol, a gente tem uma outra molécula super interessante aqui no extrato do Chronic, né? Que é o delta-tocotrienol. O Chronic, ele é uma fração oleosa rica em delta-tocotrienol. O que é esse delta-tocotrienol pouco conhecido e tão potente? Gente, eu tô falando de uma proteção antioxidante, de uma blindagem antioxidante 50 vezes mais potente que o alfa-tocoferol, tá? Então, vamos fazer uma linha do tempo aqui? Vamos lá. 320 mil espécies catalogadas hoje, até hoje, né? Das 320 mil, praticamente todas produzem tocoferol, tá? Ele foi descoberto lá, isolado em 1922.
Ele virou vitamina E em 1936. Então, a gente categorizou aí o tocoferol como vitamina E em 36. Olha como é um conceito antigo, tá? Então, pensem bem, se vocês trabalham terapias atualizadas, atualizem também os conceitos, tá? Alfa-tocoferol como vitamina E é um conceito bastante ultrapassado. Bom, aí, em 1960, foram descobertos os tocotrienóis. E aí, dessas 320 mil espécies que a gente catalogou e que produziam tocoferol, só 176 produziam tocotrienóis. Apenas. Olha como é restrito, olha como é algo precioso. Dessas 176, só uma delas é livre de tocoferóis. Essa única espécie livre de tocoferol, que dedica toda a sua energia para a produção de tocotrienóis, que são 50 vezes superiores, é a Bixorelana. É a origem de extração do Chronic, né? E olha só, a gente tem 4 tipos de tocotrienóis na natureza, tá? A gente tem o alfa, beta, gama e delta, tá, pessoal? Olha só que interessante. O delta, ele é o mais eficiente no tocante à ação antioxidante e à absorção no nosso organismo, reconhecimento, né? Coincidentemente, eu costumo falar que a Bixorelana, ela foi um presente da natureza para nós, né? Porque 90% da produção dela, de tocotrienóis, é de delta. Então, a gente não tem só aí um fruto que ele é rico em tocotrienóis. Ele é rico em delta-tocotrienol. E ele direciona toda a sua energia para a produção disso, sem a interferência de tocoferóis. Olha que incrível, né? É algo muito precioso, que tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante incrível, incrível. Eu costumo falar, gente, que os tocotrienóis são a vitamina E do século XXI. Tá? Quem trabalha aí com terapias atualizadas, atualizações de protocolos, com alta performance de protocolos, principalmente alta performance de protocolo antioxidante, precisa incorporar aí esse novo conceito na prescrição, né? Bom, então, sabendo de tudo isso, a gente entende que o Chronic, então, ele é um bioativo, porque eu tenho moléculas que trabalham com modulação gênica, e que com modulação gênica elas conseguem promover ações em diversos setores do nosso organismo. Essa questão do bioativo é muito interessante, a gente pode explicar melhor até para vocês em outros treinamentos que nós promovemos aqui na AIDS, tá? Então nós temos muitos outros treinamentos que vocês podem entrar em contato com a gente para solicitar, tá? Bom, com essa ação do delta-tocotrienol e do giranil-giraniol, como a Josi bem lembrou, ele é um importante modulador da construção musculoesquelética, tá? Por que que a gente está falando isso, gente? Eu preciso reconstruir a estrutura muscular do meu paciente. E como o Chronic faz isso? Ele faz isso cercando a construção muscular de todos os parâmetros. Então, ele promove uma melhora do parâmetro de qualidade, né? Eu tenho células musculares mais longas, bem mais diferenciadas, numa maior abundância para reparação muscular. Então, dessa forma, eu diminuo o meu recovery muscular, eu recupero a minha musculatura mais rápido. Com a questão do buster mitocondrial, eu aumento minha produção de ATP, eu trago mais força para a minha musculatura. Gente, se eu estou aumentando com a enzima Q10, se eu estou aumentando ATP, eu estou diminuindo fadiga geral do paciente, eu estou diminuindo a astenia, que é a perda de força muscular, a minha musculatura se torna funcional, tá? A gente tem aí estímulos de colágenos que vão restabelecer o potencial de contração dessa musculatura, o que também é muito interessante. Eu preciso que meu paciente restabeleça uma musculatura funcional rapidamente para que ele seja menos vulnerável, tá? No que eu quero dizer? Gente, o paciente que não tem musculatura, a chance dele cair é muito maior, né? E se ele cai, a gente tem que lembrar do cenário que a gente vive hoje, tá? Ele já está fragilizado de uma doença, talvez ele tenha voltado recentemente de uma hospitalização. Se ele cai, a chance dele ter uma lesão grave é muito maior, né? Então eu preciso reduzir os danos desse paciente. Ele precisa de musculatura para engolir
por exemplo, ele precisa de musculatura para respirar, ele precisa de musculatura para se mover, e ele precisa de musculatura para realizar exercícios físicos, mesmo que mínimos, tipo levantar e sentar de uma cadeira, para promover a biogênese mitocondrial, né, Josi? Como ela Com bem disse... certeza, Nath. Quando a gente fala, desculpa, né? Quando a gente fala Imagina! de disfunção mitocondrial, isso a gente vai ver lá na frente, que provavelmente os pacientes vão ter alguns problemas na esteroidogênese, na via ali de produção hormonal. Porque se a gente for pensar, onde a gente começa a nossa produção hormonal? Dentro da mitocôndria. Então, olha só a importância de tudo isso que a Nath está falando, né, desse recover de tudo, né, de quão importante é a gente pensar também lá na frente. Ainda não estão reclamando, mas lá na frente vai acontecer. Isso é uma probabilidade, porque não tem como fugir, né? Se a gente for pensar no paciente que tem disfunção mitocondrial, ele tem problema ali na cascata hormonal. Exatamente, eu costumo falar que o problema da ausência de massa muscular, ou da grande perda, da perda abrupta de massa muscular, ela pode não vir agora, mas ela vem a cavalo, como dizem, né? E ela se desdobra em tantos outros problemas que o tempo fica até curto para a gente mensurar aqui para vocês, né? Então, o que a gente pode trazer é que é de suma importância esse recovery orgânico, esse recovery metabólico, esse equilíbrio metabólico do paciente, né? E como eu faço isso? Como eu promovo essa homeostase metabólica? Eu promovo restabelecendo construção musculoesquelética, eu promovo restabelecendo função oxidativa, promovendo essa blindagem antioxidante, esse buster mitocondrial, e o mais importante de tudo, gente, se a COVID é uma doença inflamatória, e ainda quando ela vai embora, o rastro que ela deixa é de inflamação, porque assim, não se iludam, tá? Não é porque o vírus deixou de habitar as suas células que elas deixaram de inflamar. O SARS-CoV vai embora, mas ele deixa de lembrança a inflamação, tá? E em que grau? Depende. Pode ser em maior ou em menor grau. Pode ser intensa ou subclínica, mas ela permanece. E ela permanece lesando nossos tecidos. Se existe inflamação, gente, existe degradação do tecidual. E a gente precisa restabelecer esse tecido. Por isso que os pacientes, por exemplo, sentem dores articulares. Tá degradando a articulação, coitado. E vale lembrar, os pacientes que já apresentam dores crônicas e inflamações crônicas tendem a agravar o quadro. Tá? Tendem a ter essa questão muito acentuada. Além da inflamação, a gente tem a questão também do cortisol, que faz com que o paciente fique mais sensível à dor também. E aí a gente tem muito mais outros problemas aí relacionados à inflamação que, mesmo em grau subclínico, ela vai provocar, né? Uma inflamação subclínica no intestino, ela promove uma desbiose. Uma desbiose no intestino afeta a produção de neurotransmissores, por exemplo. A disfunção de neurotransmissores promove desequilíbrios neurológicos e que vão levar aí a tipos de patologias como ansiedade, pânico, depressão, que a gente vê que vem acontecendo, né? Então, a gente precisa controlar essa inflamação rápido, porque senão o dano ele continua, mesmo depois da doença, né? Enquanto tiver inflamação, existe dano. O Chronic, ele tem uma ação anti-inflamatória de amplo espectro muito incrível, tá? Nessa junção de delta-tocotrinol com geranil-geraniol, a gente tem uma ação anti-inflamatória que funciona como moduladora, tá? Por que eu tô falando moduladora, gente? Não é funcional para o meu organismo que eu faça remissão de 100% dos meus marcadores inflamatórios. Não é interessante. É antinatural, né? E se eu quero que meu corpo se restabeleça de forma natural, como que eu vou fazer com que ele não promova processos que são naturais? Gente, a inflamação, ela faz parte do processo fisiológico. O que não faz parte do processo fisiológico e não é conveniente é a inflamação desproporcional, a inflamação fora de controle. Isso realmente eu não quero. E como que eu faço com que essa minha inflamação seja proporcional e não seja fora de controle? Com moduladores. Por que eu tô falando isso para vocês? Eu tenho, por exemplo, marcadores. Vou dar um exemplo para vocês. Interleucina 10. A interleucina 10, ela é categorizada como um pró-inflamatório. Porém, quando ela é acionada, ela inicia o processo de reparação tecidual.
Ou seja, se eu faço a remissão de forma completamente indiscriminada de todos os meus principais marcadores inflamatórios, eu não tenho fim na minha inflamação. E aí eu dou origem a uma inflamação subclínica. Porque, eu diminuí, mas eu não consegui terminar com ela. Porque eu também diminuí aquele sinalizador que termina, né? Então, o Chronic, ele chega fazendo um controle dessa inflamação. Então, determinados marcadores, realmente, de fato, a gente vai diminuir. Quais? Inflamassoma, TNF-alfa, kappa-beta, COX-2, por exemplo, ele é classificado também como anti-inflamatório não esteroide. Esses, de fato, a gente vai diminuir, porque eu preciso fazer a remissão deles. Agora, as interleucinas pró-inflamatórias, eu preciso que elas sejam moduladas, porque elas acontecem em cadeia. Lembra que é uma cascata inflamatória? Se ela não chega lá no final para acionar o meu término da inflamação e o início da restauração, acabou com todo o meu propósito. Porque essa inflamação não tem fim, tá? Então, o Chronic, ele atua de forma muito completa quando a gente fala de recurso terapêutico no paciente pós-Covid, porque ele vai promover uma homeostase metabólica, gente. Ele vai prolongar ou ele vai restabelecer o meu estado de saúde do paciente. Eu vou promover uma melhora do metabolismo desse paciente. Eu brinco às vezes com a Josi, eu falo que o Chronic, ele restaura nossos padrões de fábrica, né, Josi? Eu acho ótimo, Nath, quando você fala que ele faz um reset celular. Acho sensacional. Exato, porque eu até vou dar um spoiler para vocês, tá, gente? Essa modulação que o Chronic faz, porque ela vai trabalhar a transcrição celular também. Aí vocês vão falar, Natasha, por que você está jogando isso nada assim? Só pra gente ficar curioso? Sim, só para vocês ficarem curiosos e procurarem a gente depois pra gente poder falar tudo que esse produto faz para vocês. Mas essa questão de modular aí a transcrição das células é muito interessante quando a gente pensa que uma das sequelas que a gente não enxerga, mas são mais prejudiciais na COVID, é esse problema de ruído na transcrição. As minhas células começam a replicar de forma esquisita, meio sem função, né? E o Chronic também tem uma função muito interessante no restabelecimento dessa replicação, né? Restaurando os nossos padrões de replicação que deveriam acontecer sempre. E como a gente sabe que a COVID, ela causa esse problema de replicação? Como a Josi bem disse lá atrás, né, gente? A COVID, ela foi entendida, né, nesses estudos, como uma doença que ela causa uma desproporção entre a idade cronológica e a biológica. Lindo, por fora você pode ter 30 anos, mas pode ser que seu organismo, o teu metabolismo, esteja com 50 depois da COVID, 60, 70, depende do grau de inflamação e do grau de disfunção mitocondrial que ele promoveu no teu organismo. E isso é muito prejudicial, porque quando a gente fala nessa disparidade da idade cronológica para biológica, a gente fala também do aumento de proliferação de doenças, né? Porque você tem um organismo muito mais envelhecido, né? E eu trouxe para vocês aqui entenderem um pouquinho mais como o geranil geraniol vai atuar na produção de várias coisas que a gente falou aqui hoje, né? Então, a Josi falou sobre a produção do escaleno, que é muito importante para a produção do colesterol, de hormônios e da vitamina D endógena, tá, gente? A questão do dolicol, que é de suma importância para o nosso organismo, da produção endógena de MK4, uma vertente de K2, de ubiquinona, tudo isso acontece a partir do geraniol e da geranilação dessas proteínas, tá? Então, é de suma importância que a gente mantenha uma alta performance de atuação nessa via do mevalonato, que é raiz para a solução de tantos desequilíbrios no nosso organismo, né? Então, essa via, ela explica muita coisa. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, na verdade, um overview visual de tudo que a gente falou, até para ilustrar o porquê o meu paciente tem essa manifestação de envelhecimento, né? Olha só todos os problemas que eu causei para o meu organismo, o grau de estresse que eu elevei o meu organismo, a baixa energia, a baixa produção energética que eu expus o meu organismo,
né? Então é muito normal, na verdade já era esperado que o meu paciente tivesse essa disparidade aí de idade biológica. E no nosso manifesto, como a gente bem diz, nós somos biológicos, nós não somos cronológicos. Então, olha a importância de você restabelecer e recuperar essa idade biológica do nosso organismo, porque é ela que vai ditar o ritmo de tudo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre réguas de dosagem, tá? Quando a gente fala de dosagem do Chronic, a gente sempre vai levar em consideração 3 coisas, que na verdade se desdobram em 2, né? Primeira, idade do paciente, idade cronológica, né? Uma vez que não dá para ver muitas vezes a idade biológica que ele tem. Então, quanto mais longevo meu paciente for, maior é a dose que eu preciso dar de suporte para o organismo dele se restabelecer, tá? Voltar a funcionar normalmente. E segundo, o grau de acometimento desse quadro, né? A gravidade desse quadro. Porque pensa comigo, gente, se um paciente, por exemplo, que foi hospitalizado, ele vai perder em 2 dias a massa muscular, que normalmente um idoso de 60 anos perderia em 2 anos, eu preciso entrar com uma dose maior. Então, a gente sempre vai trabalhar com doses de ataque e doses de manutenção. Doses de ataque é quando eu tenho uma manifestação muito intensa de quadro. Muita dor, muita inflamação, muito desequilíbrio metabólico, muita perda de massa muscular, enfim. Aí eu entro com uma dose de 500 miligramas a 1 grama de 30 a 90 dias, tá? Porque eu preciso promover uma remissão urgente desse quadro, eu preciso diminuir o sofrimento desse paciente, tá? Uma vez que a gente já promoveu esse controle, eu entro com uma dose de manutenção. Por quê? Eu já controlei o que estava agudo. Agora, eu só preciso prevenir que esse pico de decaimento não aconteça novamente, né? E que eu preserve aí o estado de saúde do meu paciente. Aí eu entro com dosagem de 375 miligramas a 750 miligramas por dia, tá? Podendo associar também com outros cofatores. Vou explicar para vocês por que a associação com outros cofatores. Por exemplo, gente, a gente está falando de restabelecimento muscular. A gente está falando de restabelecimento neurológico, por exemplo. Com o Chronic, eu crio um ambiente ideal para reestruturação orgânica, tanto da parte de musculatura, quanto da parte cognitiva, porque eu estou diminuindo o estresse oxidativo e eu estou diminuindo o meu processo inflamatório, promovendo um ambiente favorecido para essa unidade se recuperar. Por exemplo, todo mundo fala assim para mim, Natasha, mas uma vez que a Covid matou nossos neurônios, por exemplo, a gente pode se recuperar, porque a gente tem plasticidade cerebral. Legal. A gente tem plasticidade cerebral se eu tiver nutrientes disponíveis para refazer. Não adianta eu querer, gente, construir um muro sem tijolo, né? Eu preciso ter nutrientes necessários para refazer essa unidade, né, neurológica, ou mesmo do músculo. Eu preciso de proteína, eu preciso de muitas outras unidades para restituir esse tecido que foi perdido, né? O que eu aconselho vocês como profissional, tá, gente? Acredito que eu, como farmacêutica, e Josi, como nutri-farmacêutica, também pense dessa forma. A importância, né, Josi, da gente utilizar de nutrientes e minerais, enfim, para a gente repor isso, e optar pela modulação de bioativos, porque eu não sei o tamanho do lastro de destruição que a Covid deixou no meu corpo. Eu não sei como o meu organismo vai se comportar metabolizando fármacos, por exemplo. Eu posso ter alteração de metabolismo. Eu não sei como ele vai funcionar metabolizando substâncias que são xenobióticas ou que têm sítio de atuação específico, porque eu não sei como ele lesionou tudo isso. Então, é muito importante que a gente trabalhe principalmente com bioativos. Uma vez, né, Nath, se a gente for pensar, que a Covid também promove, né, esses danos hepáticos e danos renais, né?
Exato, Josi, exato. A gente precisa trabalhar, de preferência, não, eu costumo falar que não é dar o peixe para o nosso corpo, né? É reensiná-lo a pescar. Eu não posso entrar com substâncias que suprindo demandas. Eu preciso reensinar ele a produzir, né? Suprir essa demanda. Eu preciso fazer com que meu corpo seja autossuficiente, que ele tenha produção endógena, né? E é isso que o Chronic faz. Ele promove, ele restabelece nossas funções endógenas de produção. E isso é muito interessante, né? Então, partindo desse princípio de reestruturação endógena, de reensinar o nosso corpo a lidar com todo esse estresse, a gente traz para vocês algumas sugestões de fórmulas. Gente, isso aqui é só um gostinho, tá bom? Não precisa anotar, fiquem tranquilos. Isso vai ir para vocês, tá? No e-book que vocês vão receber. Inclusive, a gente tem muitas outras fórmulas aí no e-book que vocês vão receber, para que vocês consigam aí atender o seu paciente da melhor forma. E também deixamos os nossos canais de comunicação abertos para que vocês possam entrar em contato conosco. A gente tem um núcleo de atenção ao visitador, né, onde ele também pode entrar em contato com a gente para saber um pouco mais sobre como ele aborda esse assunto no consultório, como ele pode levar informações mais atualizadas e pertinentes e interessantes para o médico, e protocolos até que podem auxiliar os prescritores aí dentro da prática clínica, né, Josi? Com certeza, Nath, a gente está super aqui disponível, né, para enviar, porque a gente sabe da demanda, às vezes da dificuldade em todo o processo de pesquisa, de busca de artigos, e a gente está aqui justamente com o nosso board científico para liberar tudo isso para vocês, para auxiliar justamente, porque não temos tempo, né, muitas vezes, então a gente acaba não ficando por dentro, inteirada de todos os assuntos, e a gente está justamente aqui para fornecer essas pesquisas e artigos e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom, pessoal?